Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 24. Amor e Verdade. Agora chegamos ao aspecto mais crítico da eliminação da Kryptonita, a motivação por trás de matá-la. A falta dessa força poderosa para destruir a Kryptonita é mais provavelmente a motivação por trás do pêndulo na nossa maneira de apresentar o Evangelho e filosofia de ministério. A força da qual estou falando não é nada além do amor de Deus. Paulo faz uma declaração poderosa. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Efésios 4, versos 14 e 15. Os falsos ensinamentos parecidos com os que Jesus abordou em Tiatira e os que são descritos nas cartas de Judas, Pedro, João e Paulo são todos tão espertos que podem ser facilmente confundidos com a verdade. O inimigo é muito mais astuto do que lhe damos crédito. Se ele conseguiu enganar Eva num ambiente perfeito, permeado pela presença de Deus, imagina como é mais fácil agora nos enganar em nosso mundo corrupto. E o que pode nos proteger contra o engano dos falsos ensinamentos? A resposta é a verdade, mas não a verdade sozinha. A verdade falada em amor. A verdade separada do amor nos direciona para o caminho da letra da lei, aquilo que mata o legalismo. Isso, no final, ajuda a abastecer e dar suporte ao engano e é a causa da anulação ou até eliminação dos avisos bíblicos, que são tão cruciais para a saúde da igreja. Somos surrados pelo legalismo, porque ele é sujo, cruel e detestável. Para contrair sua brutalidade, nós enfatizamos o amor. No entanto, o amor dito sem a verdade não é amor de modo nenhum. É uma falsificação. É uma forma de bondade, simpatia, ternura e paciência, todas com aparência de amor verdadeiro. Mas se essas virtudes estiverem fora da verdade, nós acabaremos inevitavelmente no caminho do engano também. Sejamos francos, nós deixamos de falar certas verdades bíblicas porque achamos que estão fora do amor que desejamos tão fervorosamente. As verdades que evitamos convidam as pessoas a não permanecerem como estão, mas fazerem mudanças em seu estilo de vida. Achamos que chamar homens e mulheres ao arrependimento é falta de compaixão, delicadeza, gentileza e amor. Porém, considere o seguinte: vamos supor que eu veja um homem cego indo em direção a um penhasco, de onde ele pode cair e certamente morrer. Eu poderia deixar o desastre ocorrer porque a minha intervenção
pode ser vista como negativa ou intolerante em relação à escolha de direção feita por ele. Se eu não convencê-lo a parar e corrigir seu curso, ele morrerá. Se eu encorajá-lo positivamente fazendo comentários animadores, sem chamar sua atenção para uma mudança de direção, então farei com que seus últimos passos sejam mais agradáveis, mas ele ainda assim acabará lá no fundo do penhasco morto. Será que isso é amor de verdade? Na nossa sociedade e por muitos na igreja, tal amor genuíno é visto como intolerante e detestável. Essa fortaleza tem sido gerada em muitos crentes, como resultado de verem a vida com a perspectiva de 70 ou 80 anos, ao invés de através das lentes da eternidade. Considere o seguinte exemplo: se a minha perspectiva de felicidade é de um dia, eu posso ir a uma recepção de casamento que tem uma mesa cheia de sobremesas e comer cada uma delas. Terei um dia agradável e feliz. Entretanto, se tiver perspectiva de felicidade de 6 meses, tratarei a mesa de forma diferente. Comerei apenas uma sobremesa, ou mais provavelmente nenhuma. Eu simplesmente não quero ter uma dor de barriga no dia seguinte, nem os quilos extras que meu corpo irá ganhar ao longo dos próximos dias, nem o efeito a longo prazo de uma saúde prejudicada. Nós temos que ver a vida num contexto eterno a fim de compreender o amor verdadeiro. O amor, de acordo com a perspectiva da vida na Terra, apenas abraça as pessoas como elas são e renuncia a levá-las a uma mudança de estilo de vida. Nós simplesmente queremos que elas aproveitem seus passos restantes antes de caírem no abismo eterno. O amor verdadeiro, sob uma perspectiva eterna, diz: eu me importo o bastante com você para fazer com que se sinta desconfortável por alguns instantes, a fim de salvá-lo de uma eternidade de tormento, agonia e sofrimento indescritíveis. Existe um inferno real. Não é uma metáfora, nenhuma figura de linguagem, nenhum local temporário de castigo, mas aqueles que acabarem lá serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versos 10. Não podemos ignorar as palavras de Jesus. Estes irão para o castigo eterno. Mateus 25, 46. Nem as palavras de Paulo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Eterno significa para sempre. Não há outra interpretação. O tormento, a dor e o castigo são indescritíveis e nunca acabam. Porém, o que torna isto mais horrível ainda é estar completamente removido da presença do Senhor. Essa remoção, entretanto, não é somente na próxima vida, mas também nesta vida. Falaremos sobre esse aspecto em breve. Deus não criou o inferno para as pessoas, mas para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Satanás enganou a humanidade
e assim nos capturou como prisioneiros de seu próprio destino. Jesus foi movido por amor e veio para nos libertar daquilo ao qual nos condenamos. Se ele operou um resgate tão magnífico, como podemos não levar a sério sua forma de nos salvar de um destino tão horrível? Voltemos à nossa ilustração da recepção de casamento. A minha decisão de comer apenas uma ou nenhuma sobremesa pode provocar perseguição. Outros podem dizer: fala sério, John, essas sobremesas não fazem mal, são deliciosas e irão fazer você feliz. Vamos curtir a vida. Não, essas declarações estão longe de serem verdade e irão me desviar. Não é vamos curtir a vida, mas vamos curtir o dia. Aqui está a realidade. Irei curtir muito mais a vida ao ter uma perspectiva a longo prazo. O mesmo é válido a respeito do reino de Deus. Por que você acha que o apóstolo Paulo suportou ser apedrejado, açoitado 5 vezes com 39 chicotadas, espancado 3 vezes com varas, sofrer dias e noites de adversidades agonizantes e muitas outras dificuldades? Você acha que ele fez isso para construir um nome? Tornar-se um conferencista popular? Atrair multidões? Ser um autor bem conhecido? Não. O amor de Deus o compeliu, o amor o conduziu. Ele enxergou através da perspectiva eterna e amou sem medo. Ele não se acomodava com popularidade acima da verdade, pois amava as pessoas a quem foi enviado para trazer a Cristo. O que é o amor verdadeiro? Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Ele não simplesmente tem amor, mas é a própria presença do amor. Então, como devemos definir esse amor? Recentemente, eu estava em oração e o Senhor falou ao meu coração: Filho, o meu povo está focado nos periféricos do que é o amor, ao invés de ir ao cerne de sua definição. Então me veio o pensamento: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se orgulha, não é rude, não exige sua própria vontade, juntamente com as muitas outras descrições do amor encontradas em 1 Coríntios e ao longo da Bíblia. Daí, o Espírito Santo me mostrou que se estivéssemos ensinando uma criancinha a distinguir entre um homem e uma mulher, como faríamos? Se ensinássemos apenas que uma mulher tem 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 mãos e 2 pés, será que essa seria uma descrição exata? Entretanto, com uma descrição tão geral, a criança poderia então olhar para um homem e dizer: ali está uma mulher. Isso poderia acontecer, pois você não lhe deu a descrição precisa que distingue o homem da mulher. Você não disse o que torna a mulher diferente do homem. Existe um amor que o mundo gosta. É também paciente demais, bondoso, não é rude e tem muitas outras similaridades ao amor de Deus. No entanto, a definição que, por fim, distingue o amor de Deus
do amor do mundo é encontrada nestas palavras. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, verso 3. Caso tenhamos pulado essa definição vital em sua primeira carta, João, conhecido como o apóstolo do amor, escreve-a novamente em sua segunda carta. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. 2 João, capítulo 6. Isso é diferente da definição de amor dada pelo apóstolo Paulo, como visto em 1 Coríntios. João não dá os aspectos descritivos do amor, mas oferece uma definição muito fundamental que distingue o amor de Deus de todas as outras formas de amor. O amor é guardar os mandamentos de Jesus. O Senhor deixa isso claro na última ceia. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João capítulo 14, verso 21. Então, se eu sou bondoso e gentil, não sou ciumento, nem rude, orgulhoso e irritável, mas roubo regularmente nos meus impostos ou traio a minha esposa, não estou andando no amor de Deus. Se sou bondoso e gentil, não sou ciumento nem rude, orgulhoso e irritável, mas aprovo e aceito a imoralidade sexual, como o homossexualismo, que agora é cada vez mais aprovado e encorajado até pelo governo de muitas nações. Então, não estou andando no amor de Deus. Na realidade, estou enganando e numa posição muito mais perigosa do que o homem que é rude, ciumento, orgulhoso e irritável, pois ele provavelmente sabe que está longe de Deus. Eu, erroneamente, posso pensar que estou certo diante de Deus porque alguém me levou a fazer a oração do apelo, mas eu nunca me arrependi da prática do pecado. Resumidamente, não estou guardando os mandamentos de Jesus. A essa altura, permita-me introduzir este ponto muito importante. Eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo. Ao contrário, eu ando neles porque sou salvo e tenho seu amor habitando em mim. Ser obediente é a evidência de que eu verdadeiramente rendi o meu coração e a minha mente a Ele. Mais uma vez, a verdade é que qualquer forma de amor que contradiz diretamente a palavra e os caminhos de Deus não é o amor que prevalece para sempre. É temporário. Fará com que as pessoas se sintam bem, será até sacrificial e trará inclusão e aceitação, mas não será eterno. Não leva à vida eterna. Um dia cairá do penhasco em direção ao abismo eterno do lago de fogo. Então, por que esse amor que parece tão certo é temporário? Adão e Eva julgaram que o fruto da árvore do bem e do mal era bom e que os tornaria sábios. Vendo a mulher que aquela árvore era boa, árvore desejável para dar entendimento. Gênesis, capítulo 3, verso 6. Os pensamentos iniciais de Eva muito provavelmente seguiram o seguinte caminho: por que um Deus amoroso nos diria para não comer o que é bom para nós?
Isso não faz nenhum sentido lógico. Ela escolheu abraçar o bom e o entendimento que estavam fora do conselho de Deus. Nós queremos saber o porquê, mas sejamos diretos. Há certas coisas que Deus quer que obedeçamos, mesmo quando não entendemos o porquê por trás delas. Será que podemos acreditar que Ele nos ama quando nos diz para ficarmos longe do que parece ser bom para nós? Será que podemos confiar em seu caráter? Ou nos tornamos juízes que dizem a Ele o que é bom para nós? Nada diferente do que o casal fez no Jardim do Éden. Há muitos exemplos que poderiam ser dados sobre os mistérios de Deus ou o porquê por trás de suas direções. Mas deixe-me apresentar apenas um. Após quase 40 anos, ainda não conheci ninguém que me possa explicar por que Deus disse a um profeta: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. 1 Reis, capítulo 13, verso 9. O profeta não obedeceu esse mandamento, aparentemente sem sentido, mas no final perdeu sua vida por causa da desobediência. Para ser sincero, o verdadeiro amor às vezes pode ser contrário ao que parece ser amor. Por que Paulo diria à igreja de Corinto: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Não faz sentido que aquela comunidade de crentes não considerasse Paulo amoroso. Acredito que a resposta óbvia é que o viam como dogmático, legalista, líder e alguém que queria mantê-lo sob as regras. Talvez suas opiniões chegaram a ponto de considerá-lo intolerante, mas isso não era verdade de jeito nenhum. Ele os amava com o amor eterno, não com a aversão do mundo de amor. Confrontava-os com a verdade, advertia-os e chamava-os ao arrependimento, o que podia não parecer amoroso aos seus ouvintes. Porém, suas palavras transbordavam do verdadeiro amor de Deus, falando a verdade em amor. Tendo dito tudo isso, vamos discutir agora a importância do amor verdadeiro. Revisemos as descrições do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se orgulha, o amor não se vangloria, o amor não é rude, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, o amor nunca desiste. Isso é o amor, guardar seus mandamentos. Se falarmos a verdade, mas não formos bondosos, pacientes, mas invejosos, orgulhosos, rudes, exigentes, irritáveis, rancorosos, nos alegrarmos com a injustiça e desistirmos das pessoas, não estaremos guardando os mandamentos de Deus. Podemos pregar o arrependimento, a fé em Jesus e tudo o que é encontrado na Bíblia, mas não estaremos operando em amor verdadeiro.
teremos entrado na esfera do legalismo e machucaremos as pessoas ao invés de trazê-las para Deus. Certo dia, um rapaz se aproximou de mim e disse: "Eu tenho um chamado para o mesmo ministério que o seu. Sou chamado para trazer correção ao corpo de Cristo." Eu sabia no meu coração que a motivação dele estava errada quando ouvi aquilo. O Espírito Santo me deu as seguintes palavras para aquele rapaz: "Você quer saber como operar no verdadeiro ministério profético?" O rosto dele brilhou e ele imediatamente disse: "Sim, adoraria saber." Eu disse: "O tempo todo em que você traz qualquer forma de correção ou aviso, o seu coração queima de amor pelo povo ao qual você está falando." Ele ficou sem palavras por alguns instantes. "Nossa, então Deus tem que trabalhar em mim." Eu disse a ele: "Fico orgulhoso de você. É preciso ser humilde para dizer isso. Você está mais perto de alcançar isso do que você imagina. O seu coração é sensível. O amor se importa mais com a outra pessoa do que consigo mesmo. Importa-se o bastante para não permitir que ninguém caia de um penhasco. Transpira todas as características sensíveis descritas em 1 Coríntios, capítulo 13, mas, ao fazer isso, nunca se desvia dos mandamentos do nosso Salvador e Deus." O amor é tão vital, tão importante, é a essência da vida. Ore para que Deus encha o seu coração com o amor dele, com Ele mesmo, para que você realmente se importe mais com os outros do que consigo mesmo. As Escrituras nos dizem que o Espírito Santo derrama esse amor em nosso coração. Podemos pedir por ele a profundeza, a extensão e a altura de seu amor que vivifica. Então, peça novamente e continue pedindo que ele preencha o seu coração com amor divino e eterno. Entre em ação. Nós temos que falar ousadamente contra o pecado que tenta invadir a igreja, mas temos que fazer isso em amor, ou os nossos avisos não obterão o resultado desejado. Deus nos adverte continuamente ao longo da Bíblia, mas seu amor zeloso o levou a fazer muito mais: enviar seu Filho para pagar o preço por todos os pecados sobre os quais nos avisou. Esse é o amor que devemos ter à medida que avisamos as pessoas acerca do pecado. E há apenas uma fonte de amor: Deus. Deus é amor. Se quisermos crescer em amor, temos que crescer em relacionamento com Deus. É supremamente vital que passemos tempo com Deus regularmente, buscando e pedindo que Ele nos encha com mais do seu amor. Quando estivermos cheios de amor, seremos libertos dos nossos medos de confronto. Ficaremos compelidos a entrar em ação em favor daqueles à nossa volta, não só através de causas humanitárias, mas para avisar quando necessário. O amor de Deus irá nos libertar e nos capacitar a levar essa liberdade a outros. Separe tempo hoje para orar fervorosamente. Não desista rápido, a fim de que Deus encha-o com o seu amor. Até o próximo capítulo.